Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Grato por teres aceitado o convite. Bem-vindo. Obrigado eu também, uma experiência que certamente vai ser engraçada, porque podemos partilhar um pouco das nossas vidas e daquilo que também nos vai no coração e na nossa alma. Quem é o Nuno Westwood? Olha, acima de tudo, um homem feliz, com muitas experiências já, com 53 anos. Nasci em Angola, vim de lá com 3 anos, pequenino, portanto com poucas memórias de lá. Depois vivi aqui na zona de Lisboa, por Sintra, por Almada, até aos 18 anos. Perdemos tudo em Angola e, portanto, foi recomeçar uma vida toda em família. Depois, com experiências, graças a Deus, com muitos irmãos, somos 6 ao todo, e, portanto, isso implicava algumas limitações. Não se podia ter tanto como se fosse um filho único, mas ainda hoje dou muitas graças a Deus, porque eu preferi estar privado de alguns bens, mas ter a companhia dos irmãos. Claro que havia também, porque éramos muitos, aqueles momentos de tensão e de conflito próprio de irmãos, mas hoje sou o irmão mais vaidoso, mais orgulhoso do mundo, porque tenho o privilégio de ter estes meus irmãos que amo de fundo do coração e que me fizeram também, de alguma forma, aquilo que eu hoje sou. Pronto, depois fui caminhando em família, eu sou o 4º filho. Aos 18 anos senti o chamamento para uma entrega maior às coisas e à causa de Deus e entrei para o seminário, fiz a minha experiência, gostei imenso. Nunca pensei em ser padre. E aos 18 anos eu tinha que decidir, eu adorava História, eu queria seguir o curso de História, imaginava-me ser professor de História e alguém me perguntou-me, já aí 6 meses antes de terminar o 12º ano, alguém perguntou-me, tu não gostavas de ser padre? E foi a pergunta certa, feita no momento certo, na altura certa, e eu lembro de ter dito, olha, vou arriscar, porque não? Se eu gostar fico, se não gostar venho embora. E o curioso é que fiz a experiência, eu gostei e já lá vão 35 anos. Estudei, na altura fui aos 18 anos para Braga, estudei em Braga, fiz a licenciatura e uma pós-graduação em Teologia e comecei a exercer o meu trabalho pastoral em Braga durante quase 6 anos, depois vim para Lisboa e por aqui estive no Algarão, no Estoril e estou agora há 17 anos, faz este verão, 17 anos em São Julião da Barra e também em Nova Oeiras. Portanto, já vai assim uma vida longa, com muitas histórias e, sobretudo, muita gratidão que fazem ser, como te dizia, um homem feliz. E ainda bem que fizeste essa escolha, porque prestas um grande serviço à comunidade e eu agradeço-te por teres tornado a cerimónia, a celebração de despedida do meu pai tão bela, tão comovente. É verdade, já lá vão uns mesinhos. A gente tenta dar o melhor, sobretudo trazer algum consolo, porque são momentos complicados, difíceis, e é preciso tentar dar um sentido a este mistério da partida. E às vezes, como fazemos isto muitas vezes, perdemos a noção do impacto ou do bem que podemos fazer, e é bom saber que pude proporcionar também essa possibilidade, não é? Um bocadinho de serenidade e de consolo à família. Fico contente. Será que os cristãos em geral compreendem bem o sentido do Pai Nosso? Será que Jesus Cristo sintetizou o seu conhecimento tão valioso, todo o conhecimento que ele possuía nesta oração? Eu acho que sim. Quer dizer, a consciência das pessoas, eu penso que sim, até mesmo o povo mais simples pode ter uma pouca percepção do que é a oração, mas que sabe repetir estas palavras de Jesus. E então, na hora da aflição, todos nós sabemos, né? Até a pessoa mais distante de Deus.
E é curioso que é uma oração que Jesus ensina. Diz o Evangelho que Jesus geralmente até acordava mais cedo que os outros, gostava de ir para um sítio de recolhimento, geralmente um monte, e sozinho rezava. Uma vez ou outra chamava alguns, e a sua oração, recolhida, silenciosa, tranquila, devia ser ao mesmo tempo muito impactante, porque despertou a curiosidade nos apóstolos. A certa altura está lá escrito que eles vão ter com Jesus e perguntam-lhe, pede-lhe mesmo, mestre, ensina-nos a rezar. Ora, para eles fazer esta pergunta significa que viam que a atitude de Jesus, quando se recolhia, era diferente. Havia ali qualquer coisa de especial para despertar neles esta curiosidade e esta necessidade de pedir, ensina-nos a rezar. E é curioso que Jesus ensina esta oração do Pai Nosso, basicamente dividida em duas partes, uma parte a glorificar o nome do Pai, e portanto muito voltada para o Pai, o querer agradar o Pai, fazer a sua vontade, e depois uma mais voltada para nós, para as nossas necessidades do dia-a-dia. Eu penso que, de uma forma geral, é daquelas orações, até porque foi ensinada por Jesus, portanto, por um lado resume toda a simplicidade e qualquer pessoa, a mais simples, consegue e pode dizer isto. É das primeiras orações, apesar de já ser maiorzinha, mas é das primeiras orações que uma criança aprende a rezar. Eu aprendi com a minha avó. Pois, é isso que eu ia dizer, faz parte da tradição, ainda faz parte, graças a Deus, das tradições familiares, porque ela, de facto, contém em si toda a simplicidade de uma linguagem que, em princípio, as pessoas conseguem aceder. Por outro lado, a densidade de uma mensagem, de uma vida e de uma relação que Jesus tinha com o Pai. Há muitas formas de buscar a evolução. Buscar a evolução. Uhum. E a evolução espiritual. Sim, sim, sim. E a oração é uma delas, não é? Pode fazer parte do nosso caminho. Sim, claro. É fundamental. Sim. Qual é o poder da oração? É todo. Então, se a oração é aquele espaço, nomeadamente a oração cristã, aquele espaço, aquele tempo, aquela oportunidade que me põe diante daquele que é todo santidade, beleza, grandeza, perfeição, e eu torno-me reflexo disso, não é? A imagem, talvez a mais simples, mas que ajuda a entender, é precisamente a imagem do sol, e agora vai chegar o verão, estamos nós todos contentes para poder apanhar um bocadinho mais de sol, mas se eu estiver muito tempo exposto ao sol, ainda que use protetores, eu vou sofrer ou ganhar os efeitos dessa exposição solar, não é? Portanto, acaba por ficar diferente. Vale o que vale esta imagem, mas é um belo exemplo de que eu, na presença do Senhor, não se eu levo a sério e tomo essa presença como oração verdadeiramente dita, essa presença é transformante, não posso ficar igual. Com intenções sinceras, não é? Com consciência, pelo menos. Consciência. Não é? Porque às vezes nós dentro da oração temos consciência, mas estamos ou cansados, ou frustrados, ou vazios, ou com o coração em dor. E às vezes não há palavras, não é? Mas eu sinto que estou na presença do Senhor e posso estar num momento mais difícil. Ou como dizia, que para mim é dos melhores exemplos de oração, de uma paroquiana minha já com 90 e tal anos, um dia a falar comigo, íamos falando de várias coisas, e eu perguntava, então, e costuma rezar, como é que é a sua oração? E ela diz, Senhor Prior, acha que eu agora tenho coisas para dizer a Deus? Mas olha, todos os dias, vamos pôr às 8 da manhã, eu todos os dias coloco-me na presença do Senhor. Tiro o meu relógio, digo, Senhor, esta meia hora é para ti. E não lhe digo nada. Estamos na presença um do outro. E eu achei, na simplicidade daquilo que ela está a dizer, que esta mulher alcançou a beleza e a riqueza da oração, que é colocar-me na presença de Deus. Eu lembro quando era mais pequenino, ouvia sempre a definição da oração como a conversar com Deus. Claro que não deixa de ser essa conversa, mas eu hoje acho que a melhor definição da oração é encontrar-me com Deus. É um encontro. A oração talvez seja uma forma de irmos ao encontro, não é? Sim. Sim. A oração, colocarmos nesse estado, não é? Sim, sim. Presença. A oração é a nossa resposta à intervenção, à interpelação, ao convite, à iniciativa que Deus já deu. Eu, quando parto para a oração, estou a dizer, aqui estou, porque tu já estás aí primeiro. E, portanto, a oração torna-se um espaço de encontro.
que depois pode ser de uma grande conversa, como pode ser de um simples silêncio, como esta mulher, não é? Lembro também de um episódio com o São João Maria Vianney, o santo que é patrono dos párocos. Ele é ali do início do século XIX. Ele tinha um senhor muito idoso também que ia à sua igreja, rezava todos os dias, ficava ali horas. E aquilo despertou também a curiosidade do lado do padre, que um dia, cheio de coragem, vai ter com o senhor e diz: ouça lá, você vem aqui rezar todos os dias, o que é que diz a Deus? E o senhor diz: não digo nada, eu olho para ele e ele olha para mim. Isto é oração, é estar na presença de... Em algumas tradições espirituais que reconhecem que, além do corpo físico, há corpos mais sutis e centros energéticos, os chamados os chakras. As orações são vistas como formas de purificação e de alinhamento destes centros energéticos. Ou seja, que estas transformações que ocorrem em nós, através da oração, têm que ver com modificações energéticas significativas que acontecem. Isto faz sentido para ti? Não? Eu não domino essa área, mas claramente, neste caso a oração, não é só um recentrar-me e um reconfigurar-me, mas é sobretudo o centrar-me em Deus, na oração cristã. Deus é o centro. E na medida em que eu me coloco no centro daquilo que é a máxima perfeição, a máxima bondade, a máxima beleza, a máxima santidade, na medida em que me aproximo dele, eu vou-me reconfigurando também. Vou-me transformando isso. E, portanto, de alguma forma, pode coincidir com aquilo que estás aqui a dizer. Sim. Acabam por ser linguagens provavelmente diferentes, mas têm pontos comuns, isso acredito que sim. Mas como eu já não sou perito aí, não vou interferir muito porque não domino. Sim, mas seguramente convergem em muitos aspectos. Sem dúvida, sem dúvida. No essencial. Sim. Porque Deus, apesar de tudo, quer o nosso bem, neste caso, Deus não quer estar ali só uma espécie de alguém que é para ser contemplado, com certeza que merece toda a adoração, mas o que Deus quer é o meu bem, portanto a oração é acima de tudo para me beneficiar a mim. Sempre que eu me coloco em Deus, eu ganho, ganho vencedor disso, ganho qualquer coisa. Não? A minha vida é uma mais-valia. E achas que ainda há muitos tesouros por descobrir nos Evangelhos? Claro que sim. Muitos. Aliás, o próprio Jesus diz, eu não sei dizer, como disse, a minha memória é fraca. Eu não sei dizer a passagem de cor, mas Jesus diz que, de alguma forma, que a palavra de Deus é como um baú de um homem que pega no seu baú e tira coisas velhas e coisas novas. E, portanto, eu por mim, dou por mim a sentir isso mesmo. Quantas vezes, e eu todos os dias celebro a Eucaristia, todos os dias proclamo a palavra de Deus, todos os dias leio textos da Sagrada Escritura, e quantas vezes, passados 5, 10, 20, 30 anos, eu comento-os todos. Nós temos, por exemplo, na igreja, na missa, ciclos de 3 anos, que são repetidas as leituras, e às vezes dou por mim textos que eu já li há 30 anos ou 40, e de repente fez-se luz e parece uma coisa completamente nova. Portanto, com certeza que há muito ainda para descobrir e surpreender-nos com o Evangelho, sim. E ainda bem. Será que Jesus veio substituir aquele Deus terrível que toda a gente temia por um Deus que ele chama Pai, que é um porto de abrigo, que nos ama incondicionalmente, que é o mais nobre, o mais justo? Eu diria que não veio substituir o Deus, veio substituir a imagem que nós tínhamos dele. Porque Deus continua a ser o mesmo, nós é que o vimos de uma forma errada. E às vezes até com reta intenção, não quer estar a fazer julgamentos, mas às vezes, e estou a ver que nomeadamente o povo judaico começa com uma veneração, um respeito, uma reverência enorme, um sentido de adoração do sagrado, de tal maneira que até o nome de Deus não se pode pronunciar. É tão santo, tão sagrado que não se pode dizer, e portanto eles arranjaram muitos outros nomes para invocar Deus, mas às vezes a preocupação de não ofender,
de tornar intocável, vai criando distância. Portanto, Deus fica muito transcendente, muito sagrado, mas também muito distante. E, portanto, aparece muitas vezes como o tal justiceiro, polícia que anda atrás de nós, ou o juiz com o chicote que nos vai repreender ou castigar, mesmo a recompensar. E, portanto, é sempre a relação vista como uma retribuição. Mas isso são imagens erradas, porque Deus, pegamos no Antigo Testamento, Ele está sempre a revelar-se como um pai. Aliás, há imagens lindíssimas em que percebemos isso, mas o que o povo de Deus não consegue perceber. De tal maneira, quando Jesus chega e Ele fala do Pai, ensina a rezar e a chamar Deus por Pai, que aquilo causa algum bocadinho de estranheza, não é? Deus não é assim tão próximo, não é? Pai nosso que estás no céu. No céu. Se o Pai está no céu, será que os filhos, os herdeiros, um dia poderão estar lá também? Claro que sim. Então, sei que acontece já aqui na Terra onde está o Pai estão os filhos, em situações normais, e creio que são 95% ou mais, perdão, das situações, com Deus acontece o mesmo. Agora, convém perceber o que é que dizemos céu, porque definimos como céu. O céu não são as nuvens, ou não é assim uma realidade qualquer. O céu é a presença de Deus, e porque Deus é eterno e é um ser espiritual, portanto, é omnipresente, está em todo o lado. O céu é isso, não é um lugar físico. É um estado de consciência. É um estado da presença divina. Não sei bem o que querias dizer como estado de consciência, porque isso pode ser mais subjetivo. Ou seja, eu posso ter esse estado e se eu não tiver esse estado, não deixa de existir. Deus continua a existir, é eu sentindo ou não. Não, com certeza, isso Não era isso. Não, Deus... Só para dizer que Ele está Deus para além de mim, não é? Não, com certeza. Deus existe de qualquer modo. Quer dizer, a existência de Deus claro. é Inquestionável. inquestionável. Deve ser questionada e até saudável, não é? Talvez um pouco como o Sol, o exemplo que davas há pouco. Não é? Pode haver nuvens, não é? O céu pode estar nublado, exato. não é? Mas se nós não virmos o Sol, significa que talvez estejamos a uma altitude em que, enfim, não nos é possível ver o Sol. Mas se nós nos elevarmos acima das nuvens, não é? Claro. Se ultrapassarmos essa região das nuvens, não é? Sem dúvida. Podemos ser iluminados e aquecidos pelo Sol. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Mas Ele está sempre lá. Sempre lá. Não é? Nós é que podemos estar nesta escala de consciência, digamos, mais acima ou mais abaixo. Claro, nesse sentido sim. Por exemplo, os santos, não é? Os santos atingem um grau de purificação, não é? De santidade, não é? Uns estádios de consciência muito elevados. Sim. Não é? E atingem uma consciência divina, digamos, não é? Uma união com Deus. Sim. Mas é curioso que estou a pensar, por exemplo, Santa Teresinha de Jesus ou Santa Teresa de Lisieux, ela também é uma santa do final do século XIX, ela cria um caminho de simplicidade máxima a partir do Evangelho e, portanto, a partir da relação com Jesus, que é definido como o caminho da infância espiritual. E, portanto, é uma linguagem muito simples, aliás, é própria do romantismo do século XIX, e ela vai criando precisamente esse caminho da infância espiritual, da simplicidade. E ela diz que, numa das imagens que ela usa, muito infantil, mas com profundidade, de tal maneira que ela é reconhecida como a terceira, em 2000 anos, como a terceira doutora da Igreja, mas apesar de tudo ela tem uma linguagem infantil e vai dizendo que ela é como um passarinho em dias de tempestade. Não consegue subir às nuvens, portanto não consegue ver o sol, porque não tem capacidade, é um passarito, não é uma águia, mas está ali o passarito a sofrer as consequências de uma tempestade, de uma ventania desgraçada e de uma chuva que não para, mas que ela sabe por trás daquelas nuvens está um sol radiante. Isto pegando também na mesma imagem que temos estado a usar. E, portanto, só para dizer que ela, apesar de não subir mais alto, ainda que esteja nas profundezas, ela não perde essa consciência. Ela sabe que está lá. Sim. E que um dia as nuvens vão passar.
E assim surge uma outra questão, que é, será que Jesus diz, eu sou um com o Pai? Uhum. Ora, será que Deus está fora de nós? É exterior a nós? Sim. Ou será que nós ainda não aprendemos a aproximar-nos dele o suficiente para o sentirmos dentro de nós? A perspectiva cristã, claro, e também monoteísta, pelo menos, porque é como a apreciação, por exemplo, de um muçulmano ou de um judeu. Deus é sempre um ser pessoal. Existe para além de, e antes de, e para sempre. Portanto, também é eterno. Portanto, é um ser pessoal, espiritual, que existe. E depois é caracterizado com as três características próprias da omnisciência, a omnipresença e a omnipotência. Agora, a tomada de consciência que eu tenho de Deus pode ser maior ou menor, e portanto Deus pode estar mais presente se eu tenho essa consciência, se forma a minha consciência, se aprofundo a minha relação com Ele, e portanto aqui a relação e o cuidado que eu tenho dessa relação pode ajudar ou não a ter uma maior profundidade da sua presença em Deus. Aliás, Santo Agostinho, e curiosamente o novo Papa é da Ordem de Santo Agostinho, portanto ele tem estado a citar muito Santo Agostinho faz essa experiência. Um santo assim meio rebelde e muito bandido, mas que tinha, apesar das suas aventuras e desventuras, tinha em si sempre um desejo da busca da verdade, acima de tudo. E isso fez com que ele andasse à procura dessa verdade por muitos lados, fez experiências muito negativas, foi um verdadeiro bandido, mas no fundo ele procurava a verdade. E no livro que ele tem chamado As Confissões, ele diz: tarde te amei, ó beleza tão nova e tão antiga, busquei-te por toda a parte, mas foi dentro de mim que te encontrei. Precisamente, quer dizer, Deus, apesar de ser um ser pessoal, espiritual, único, eterno, eu posso tê-lo, senti-lo, vivê-lo, que é isso que é essa comunhão que também Jesus fala, eu e o Pai somos um. Quando há uma relação profunda com este Deus, que obviamente que é dentro de mim que vou buscá-lo, e encontrá-lo e senti-lo. Não só, mas também. Sim, é que por vezes esta visão materialista da vida que prevalece na sociedade moderna pode levar-nos a ver Deus como algo exterior a nós. Não é? E isso talvez nos prive de algum modo de sentir a sua presença dentro de nós. Sim, não sei se alcanço bem a questão que está por trás, mas se eu materializo Deus demasiado como sendo e o instrumentalizo como um bem para a minha vida e eu vou usando ao meu dispor, ao meu prazer, à minha necessidade, então estou a instrumentalizar e estou a tirar Deus da sua condição divina, né? Porque eu estou acima dele. Portanto, ele funciona enquanto satisfaz os meus caprichos. Isso não é Deus. Deus é sempre exterior e superior a mim, infinitamente superior. Mas a grande beleza e a grandeza do nosso Deus é que Ele não se importa de se fazer pequenino, minúsculo e confundir-se comigo, está comigo. E isso é encantador. O mistério da humildade deste Deus discretíssimo, muito simples, e que não tem vergonha da minha humanidade, da minha pequenez. Será que as pessoas que se sentem abandonadas por Deus não são elas também que o abandonam? Cada caso é um caso, né? Por isso é um bocado vago, mas muitas vezes é, sem dúvida. Mas também há situações dramáticas de pessoas que procuraram fazer o bem, tanto quanto possível, serem retas e que às vezes a vida prega verdadeiras partidas, não é? E isso temos que levá-las ao colo. Porque há situações muito dramáticas. Aliás, o próprio Jesus sentiu isso. E, portanto, neste caso, ele nunca abandonou o Pai. Toda a preocupação é lindíssimo ver o Evangelho e, sobretudo, desmascarar e retirar algumas coisas muito, às vezes, pesadonas que nós pomos. Mas se pegarmos no Evangelho, desde que ele começa a sua missão, ele está sempre a falar do Pai. Porque a gente fala daquilo que o coração está cheio, não é? Se for desgraça, só dizemos desgraça, mas Jesus estava
eu e o Pai somos um, né? Então Jesus, vemos constantemente para onde Ele vai, fala do Pai, fala do céu, do reino dos céus, daquilo que é a experiência com o Pai. A própria oração, não é? Do Pai Nosso. Portanto, vê-se, dá para perceber que está ali uma alegria constante a falar daquilo que o coração de Jesus está cheio. E eu queria dizer mais qualquer coisa, mas... Sim, ias dizer que o próprio Jesus se sentiu abandonado sim. instantes, não é? E, portanto, ele procura estar nessa comunhão com o Pai, mas sabe que tem uma missão, um objetivo a concretizar, e para levar aquilo à frente, ele... E é o momento em que na cruz... não é? Que é exatamente, para assumir esse projeto e essa fidelidade, essa comunhão total, há um momento em que na cruz ele vai gritar: meu Deus, por que me abandonaste? Sim. Sente o abandono. E aí quem é que falava? Jesus, o Filho. Jesus. O Filho de Deus, sim. Talvez nós tenhamos duas naturezas, não é? Uma natureza humana, de homem, e uma natureza divina. Não. Porque quando ele diz... Jesus, sim. Quando ele diz... perdoai-os, Pai, que eles não sabem o que fazem. Não é? Ou quando ele diz: eu sou um com o Pai. Sim. Não é? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou... Então, ele não poderia dizer: Pai, não me abandones, não é? Porque seria o mesmo que dizer que se estaria a abandonar a si mesmo, não é? Sim, sim. Então, talvez fosse nesses momentos de cansaço, é a humanidade de Jesus, em que por instantes fraquejou, não é? E se manifestou, ou falou, Jesus. E nos outros momentos manifestava-se o divino nele, manifestava-se o Pai nele, o Cristo, não é? O Cristo é sempre o Filho. Agora, Jesus, e aqui há duas coisas. Em Jesus, isto é da teologia antiga, milenar. Em Jesus há duas naturezas. Nós, como cristãos, acreditamos primeiro no mistério da Santíssima Trindade, e depois tem linguagens filosóficas por trás, provavelmente este não é o melhor espaço para isso, em que definimos que existe um só Deus único, portanto uma só natureza divina, mas em três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas na pessoa de Jesus, o Deus Filho, Jesus Cristo, existem duas naturezas. Jesus é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Na sua condição humana é temporário. Portanto, ele ao assumir um corpo humano, no seio da Virgem Maria, ele vai assumir a nossa realidade. E diz São Paulo aos Filipenses, um dos textos mais bonitos do Novo Testamento, em que diz: sendo ele de condição divina, prescindiu dessa condição, dessa igualdade com o Pai, para se fazer um de nós, assumindo a nossa condição mortal, e obedeceu ao Pai, e obedeceu até à morte, para depois ser elevado e glorificado. Portanto, ele prescinde, ao assumir a nossa condição, prescinde dessa igualdade divina para experimentar a nossa vida na qualidade de Filho, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, para experimentar a nossa vida com toda a realidade, porque senão seria quase como uma batota. Porque ele faz isto porque é Deus. Ele consegue subir a cruz porque é Deus. Não, é na sua humanidade. Obviamente, isto agora também não sei explicar a 100%, não é? Mas é na sua humanidade que ele lança este grito: Pai, por que me abandonas? Sim, ou seja, ele viveu esse conflito. Sim. Entre a carne e o espírito, não é? Eu digo entre a humanidade, a verdade, esse estado de consciência, porque enquanto homem ele estava sujeito também ao cansaço, à sede, à fome, claro. ao rancor, e no fim de contas passou, enfim, as provações que todos nós conhecemos e perdoou. Sim. Mas o que eu acho encantador é que Deus... Ele perdoou os seus inimigos, os seus carrascos, sim. em sofrimento na cruz. Sim. Mas o que eu acho encantador é que, sendo Ele Deus, podia nos ter salvo de outra forma, mas Ele quer assumir a nossa condição sem fazer batota. Estilo: está bem, eu vou ser humano, mas primeiro eu vou nascer num palácio. Até porque é legítimo, não é? Se é Deus, se um rei tem direito a um palácio, quanto mais
o ser divino, a potência, a divindade máxima, a beleza máxima, enfim, com certeza. Não, eu vou ser humano, mas numa família pobre. A sofrer logo a perseguição, vai tornar-se refugiado. Portanto, ele quase que faz a experiência de todas as realidades humanas naquilo que tem mais bonito, a começar por ser família, mas também naquilo que tem mais dramático, como o ponto da traição, da negação dos amigos, do abandono dos amigos e do abandono do próprio pai. Portanto, ele está a dizer que a nossa experiência na vida, na Terra, a nossa vida tem também estes dramas, estas dificuldades, mas que é possível seguirmos em frente. Portanto, ele diz, eu senti, eu estou convosco, eu passei por isso, eu sei o que é isso. Não, portanto, ele não passa a fazer batota, nem alia nada às nossas dores. Jesus afirmou, vós sois deuses. Não, Isso significa que... não conheço essa expressão assim, dita como está dita. Vós sois deuses. Não estou a ver essa passar. Assim dita, teria que rever. Ok. Sócrates Sim? disse a célebre frase, conhece-te a ti mesmo. Sim. Será que há qualidades do Criador latentes no nosso espírito? Sim, o espírito e carne também, de alguma forma, né? Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O Gênesis diz isso mesmo. Portanto, se eu quero saber como Deus é, eu posso olhar um bocadinho para ti, na tua totalidade, na tua presença física, psicológica, espiritual. Tens um tracinho de Deus em ti. Sim. E, portanto, o bom disto é que se eu juntar todos os traços, eu ainda percebo melhor o rosto de Deus. Por isso é que também Jesus dizia, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus, a certa altura, está a falar do Pai. E um dos apóstolos diz, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo que eu estou convosco que ainda não sabem. Quem me vê a mim, vê o Pai. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso mesmo é que Jesus também dirá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, através dele, ele torna-se um rosto visível depois do rosto de Deus, não é? Já agora, desculpa, isto tem a ver depois com aquela pergunta inicial, há pouco fazias, que Jesus não veio mudar a presença de Deus, de um Deus justiceiro, veio revelar o Deus de sempre que nós víamos mal interpretado, punhamos umas nuvens à frente, não é? Sim. Porque Deus sempre foi Pai e bom. O Tolstói diz também, o reino de Deus está em vós. Isso sim. Ora, será que o ser humano é um projeto em curso e a finalidade é autodescobrir-se? Não sei se consigo dizer desta forma, mas agrada-me ouvir isso. Para ocupar o lugar que lhe foi destinado pelo Criador? Acho que sim, se nós soubermos. A nossa finalidade última é dar glória a Deus. Somos criados para dar glória a Deus e damos glória a Deus sendo profundamente felizes e realizados como seres humanos. Portanto, se eu procuro o bem dos outros e o meu, eu estou a dar glória a Deus. Portanto, e esse final último da minha vida é alcançado, não é? E, portanto, de alguma forma corresponde a isso que estás a dizer. É esta a missão que Deus dá aos homens, de autoconhecimento, de trabalhar, nos aperfeiçoarmos para nos tornarmos tão perfeitos como Ele. Tão perfeitos como Ele nunca seremos, mas participantes da sua perfeição, da sua divindade, sim. Acima de tudo, Deus criou-nos para sermos felizes. Sim. Sim. Para sermos felizes e, portanto, para participarmos da sua plenitude. Mas Deus é perfeito. Sim. O homem não é. Sim. Mas pode ser-lo, não é? É isso que ele diz. Perfeito, sim. Não é? Perfeito dentro da sua capacidade, não é? Sim. Eu gosto muito de usar a imagem dos copos. Nós, em qualquer casa, nós temos copos de vários tamanhos. Posso ter um copo grande de gin, como posso ter um cálice de vinho do Porto. E ambos, se estiverem cheios, estão perfeitos, não é? Não levam mais. Vale o que vale a imagem, quer dizer, Deus é imensamente maior e infinito, Ele tem uma capacidade maior, e eu, na minha capacidade, sobretudo na realidade já do céu, serei perfeito nessa capacidade que tenho. Logo no começo do Gênesis,
Peço desculpa. Logo no começo do Gênesis está escrito que o homem é criado, ou que o homem seja criado à imagem e semelhança de Deus. Uhum. E depois, mais adiante, diz só à imagem. À imagem. Uhum. É excluída a semelhança. Mas pode ser uma questão literária só. Eu não sei responder exatamente, mas terei gosto em aprofundar. Penso que poderá ser uma questão só literária. Como é que distinguimos aqui a imagem e a semelhança? Não sei dizer com exatidão, não pensei ainda sobre isso por acaso. Penso que são de alguma forma muito semelhantes as expressões. Será que... Mas tem interesse. Prometo que vou ver. Assim de repente poderia inventar, mas não sei se seria tão brilhante como isso. Será que nós, que nos são dadas as faculdades, mas não plenas, ou seja, dão-nos dadas as ferramentas? Isso eu acredito. Claro que pode dar para muita coisa, mas eu acredito que sim, que nos são facultadas as possibilidades, as ferramentas, as condições. Para uns pode ser mais, para outros pode ser menos, mas é um bocadinho como a história das medidas do copo, não é? Agora, mas para ser o que somos, não é? Seres humanos profundamente realizados, encaixados no nosso papel, no nosso lugar, na nossa condição. Aliás, a palavra humanidade vem, ou está ligada à palavra humus. Portanto, nós seremos verdadeiros humanos quando somos humus, ou seja, ocupamos aquele lugar que é pisado, mas que também o terreno fértil permite que as sementes possam brotar e tornar-se grandes árvores. Portanto, não há mal nenhum diante de Deus, que é profundamente infinito, grandioso, belíssimo, eu considero-me um nada. Somos sementes. Somos sementes. Ou seja, há sementes divinas em nós. Sim, o Concílio Vaticano fala disso. Potencial, não é? Um potencial de crescimento, não é? De nos tornarmos em belas árvores. Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, nesse sentido, imagem de Deus, reflexo de Deus e sinais visíveis da presença de Deus, claro. Dizias há pouco que atingir a perfeição de Deus é impossível. Dizia no sentido de me tornar igual a Ele, não é? Não, mas com certeza, claro. Parece-me impossível. Eu digo, na minha humanidade... Parece-me impossível numa vida. Não, mesmo teologicamente, porque uma característica de ser Deus, Deus para ser Deus tem que ter estas três características, ser eterno, começa logo. Eu nunca serei eterno, porque eu comecei num tempo concreto da história, não é? Os cristãos, até ao século IV, consideravam a reencarnação como um dado adquirido. Não. Assim como os tibetanos, os hindus, enfim, e todas as outras tradições. Não. O que é próprio do cristianismo, isso é logo desde o início, é a ressurreição. Aliás, de alguma forma, já da tradição judaica, embora eles não fossem unânimes. Aliás, no tempo de Jesus há uma conversa interessante. Paulo está a ser perseguido, está numa assembleia, onde estão fariseus e saduceus, e eles têm perspectivas diferentes sobre a ressurreição. Uns acreditam, outros não. Embora fossem ambos judeus. E São Paulo queria sair dali, já estava um bocadinho farto daquilo tudo, e lança o tema da ressurreição para dar barulho. E eles começaram a discutir e ele pode ir embora. Simplificando um bocadinho, banalizando quase a passagem. Mas se há aquilo que distingue os cristãos desde o início, é a ressurreição. A prova, uma das provas, aliás, toda a argumentação e toda a confusão que está aí nisso, a pedra está removida, onde é que ele está, o que é que se passou? Logo os guardas e os responsáveis judaicos e romanos da altura já querem arranjar desculpas, o que é que a gente vai dizer isto às autoridades, como é que vamos justificar isto? E a forma de os cristãos reunirem foi logo, deixou de ser ao sábado, embora ele continuasse a ir à sinagoga e ao templo, mas os cristãos, aliás, Jesus aparece, ressuscita num domingo, 8 dias depois volta a aparecer aos apóstolos quando estão reunidos, e isto marcou muito a presença desde o início. Não só a consciência que Cristo está ressuscitado, da ressurreição, como a celebração dos cristãos deixa de ser ao sábado, passa a ser o domingo, que é o dia do Senhor, o dia da sua ressurreição. Sim. Realmente, nos Evangelhos, não é mencionada de forma explícita a reencarnação. Não. Mas há passagens que permitem subentender
a reencarnação. Por exemplo, não conheço, mas... Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem eles que eu sou? Sim. E os discípulos respondem: eles dizem que és Elias, eles dizem que és João Batista, eles dizem que és Jeremias ou outros profetas. Mas aí, se bem que eu também não sou perito numa teologia da reencarnação, mas mesmo assim que seria a mesma pessoa. Portanto, confundindo... Poder-se dizer que este ou aquele que morreu há tanto tempo poderia eventualmente... seria Jesus, não subentendendo que se trata de reencarnação? Não, isso nunca poderia acontecer. Na teologia cristã é impossível. Nós somos únicos e insubstituíveis. Aliás, eu tive uma conversa muito engraçada. Há 3 anos, a minha família costumava juntar-se. Durante vários anos passámos férias juntos, uma semana, e eu tenho uma sobrinha que falava sobre a reencarnação, e estávamos ali, uma conversa muito gira, muito aberta e franca, tranquila, e eles diziam, para nós é a condição essencial, somos únicos e irrepetíveis, porque fomos feitos à imagem e semelhança, somos tão bem feitos, que não pode haver uma coisa repetida. E o que é feito não se pode desperdiçar. E a ressurreição é precisamente o prolongamento daquilo que está bem feito, ainda que às vezes a gente se porte mal, não é? E eu dizia, somos únicos e irrepetíveis. O que Deus faz tão bem que nos permite que sejamos com este ser que eu sou criado em corpo e em alma, que viva para sempre, para a eternidade, inclusive a parte material. Nós cristãos acreditamos na ressurreição da carne. Portanto, este meu corpo há de ressuscitar, não é só a alma. A minha carne, claro que adaptada à glória e à realidade celestial, mas o meu corpo não se vai perder eternamente. Vai ressuscitar também. E eu acho isso de uma beleza enorme, que aquilo que Deus faz não se desperdiça nada. A obra é perfeita. Se formos ver o livro de Gênesis, é muito bonito. Diz que Deus, claro que em estilo mais de ficção, mas diz que Deus criou no primeiro dia, não sei dizer de qual, mas no primeiro dia criou a luz e a noite, e as trevas. E termina o texto dizendo, e Deus viu que era bom. No segundo dia, vamos inventar, eu não sei dizer, criou a água e a terra, e Deus viu que era bom. E assim continua até o 5º dia. Sempre que Deus termina o seu dia, depois da criação de alguma coisa, diz, e Deus viu que era bom. No 6º dia, criou o homem e a mulher. E o texto já diz de outra forma, e Deus viu que era muito bom. Portanto, toda a obra de Deus é boa, pois quando criou o ser humano é muito bom. Se bem que ao 7º dia precisou descansar, portanto começamos logo a dar-lhe trabalho. Mas só para dizer que de facto a obra de Deus é tão boa que ele arranjou forma e inventou uma forma para não se desperdiçar. E essa forma, eu estou a usar termos muito banais, não é? Mas essa forma chama-se ressurreição, ou seja, nem a morte vai corromper a minha vida. Parece que noutra ocasião... Já agora deixa-me só acrescentar. Claro. Tudo isto foi falado em família e no ano a seguir a minha sobrinha, para brincadeira um bocadinho, porque eu usei muita expressão, única e irrepetível, então trouxe uma t-shirt para todos, a dizer, cada um com um número atrás, estilo jogador de futebol, e à frente todos tinham o título único e irrepetível. Eu às vezes apetece mandar com essa t-shirt, só que quem vir vai pensar, olha que vaidoso. Mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com toda a conversa de que eu fui feito magnificamente pelo meu Deus. De tal maneira que há um salmista que diz, é uma oração lindíssima, ó Senhor, eu te dou graças por me teres criado tão maravilhosamente. E ter esta humildade de dizer isto e sentir isto é de alguém que está muito bem consigo e muito consciente da beleza de Deus. Pai. Desculpa, eu estou a falar demais. Não, de maneira nenhuma. E os salmos são poderosíssimos. Sim. Dizia que, noutra ocasião, Jesus e os discípulos encontram um homem cego de nascença. Uhum. E os discípulos perguntam, mestre, este homem é cego de nascença por um pecado que ele cometeu ou por um pecado da sua família? Sim. Dos seus pais? Sim. Isso é tradição. Que ainda hoje nós também temos às vezes um bocadinho essa consciência mal formada. Se ele era cego de nascença, o pecado teria de ter sido antes de nascer. Sim. Então,
Em que momento é que podia ter acontecido esse pecado? Primeiro, isso não existe. Existe na mentalidade humana que vamos deturpando a verdadeira imagem de Deus. Portanto, aquilo que dizias logo ao início, sobre Jesus revelar o verdadeiro rosto bondoso de Deus, isso nunca existe. Nós é que vamos criando preconceitos. Eu dizia-te, ainda hoje nós usamos essa linguagem, quando às vezes nos escapa, penso que agora menos, mas de vez em quando, nem que seja por brincadeira, a gente diz, foi castigo de Deus. No fundo está por trás dessa mesma mentalidade. E no tempo de Jesus era muito vulgar, aliás, uma outra passagem de uma torre que caiu e que matou uma série de pessoas, e a afirmação que se fazia, isso aconteceu porque eles fizeram algum pecado grave. Mas é totalmente falso. E Jesus também justifica, não foi porque eles pecaram. Foi porque um acidente aconteceu, mas não é porque alguém tenha pecado que isso aconteceu. Não, ele diz que foi para que, salvo erro, para que a obra de Deus se manifestasse nele, ou seja, para que Jesus o pudesse curar e que todo o povo assistisse. Sim, não é? Pois, mas não foi porque alguém pecou que ele é cego, não é? Bem, podia ter acontecido, alguém tivesse feito uma maldade, obviamente se eu fizer uma maldade a alguém, o meu pecado vai causar mal a alguém, não é? Mas o que Jesus está é purificar as mentalidades e os preconceitos, e ele vai dizer, olha, ainda que haja esta situação, com certeza, Deus tem todo o poder e para manifestar a sua glória e a sua bondade. E foi o que aconteceu, não é? Sim. Também acontece que João Batista foi decapitado. Uhum. E depois da transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus porque é que os escribas dizem que Elias devia ter vindo primeiro. E Jesus responde, Elias veio e não foi reconhecido. E todos perceberam que ele se referia a João Batista, ou seja, que João Batista seria a reencarnação de Elias. Podia ser uma interpretação interessante, mas que não. Jesus aí está a ser usar uma figura, quase que uma figura de estilo ou uma representação, está a ser, há aí um estilo literário claramente. O que Jesus vem dizer é que a figura do Elias, isto também tem a ver com as profecias, tem a ver com toda a expectativa messiânica do povo de Israel. Eu agora não sei dizer porque não vinha preparado para isso também. Mas, acima de tudo, quer dizer, Jesus está a chamar a atenção. Os profetas estiveram cá e vocês não souberam acolher, não souberam ler os sinais. João está aqui, não porque é uma reencarnação, mas que é, de alguma forma, é um profeta, é uma voz de Deus, tal como foi Elias, tal como foi Jeremias e Isaías e outros tantos, e vocês, da mesma forma, não o estão a reconhecer. Por isso é que também essa expectativa de uma... Mesmo que fosse uma volta de alguém, seria no sentido de ressurreição. É a mesma pessoa que vem para dizer ou fazer alguma coisa. Por isso é essa expectativa. O Evangelho... Já estou a especular, desculpa. Sim. O Evangelho, e aqui é um espaço livre para especulação. Sim. O Evangelho diz também que veio um anjo, o Zacarias, o pai de João Batista, foi visitado por um anjo que lhe veio anunciar que a sua mulher, Isabel, Sim. daria à luz um ser que caminharia diante de Deus com o espírito e o poder de Elias. Uhum. São boas partidas. Eu não sei dizer teologicamente e com uma hermenêutica correta, não sei agora justificar, porque não estou preparado para isso, mas rapidamente também estudaria e podia-te dar respostas mais acertadas. Mas também é importante, sobretudo, pegar nos textos, aliás, qualquer texto, não só os bíblicos, ler sempre o texto no contexto. Isso significa conhecer não só a realidade social, política, religiosa, cultural, mas conhecer também a própria mentalidade, tentar conhecer a mentalidade do autor do texto, porque há muito de humano naquilo que procura passar como divino. E a Bíblia não pode ser interpretada em todas as situações de forma literária. Portanto, só porque está lá escrito não tem que ser que é aquilo que está literalmente dito, porque há muitos estilos. Por exemplo, estou a pensar, quer no livro de Gênesis, o primeiro, ou no último livro do Apocalipse,
nunca, e eu sempre essas tentações de fazer interpretações literais daquilo depois da asneira, não é? Porque se encontra contradições, ou porque, por exemplo, com o Apocalipse surgem profetas a dizer o fim do mundo vai ser em tal dia, porque aquilo, fazem lá as contas, aquilo dá certo, e depois já proclamam o fim do mundo, quando aconteceu, por exemplo, na passagem do milénio, pessoas que depois cometeram loucuras, porque acreditavam que estava-se a cumprir as profecias, e fizeram uma interpretação literal, errónea, do texto, não é? Portanto, aí o interessante era pegar no texto, e eu não te consigo agora ajudar nesse sentido. Para muitos fins, parece realmente que estamos a viver o fim do mundo. Sabe, eu sou otimista por natureza e procuro também ser realista. E eu não tenho muito essa perspectiva. E lembro sempre de um texto que li há uns anos atrás e que falava sobre a juventude do nosso tempo. E dizia do piorio sobre a juventude do nosso tempo, porque os jovens de agora são assim, escrevi uma página inteira sobre os jovens do tempo que são uma desgraça. Depois assina, tem o nome de autores, que não sei dizer, depois vou inventar também, mas estilo século II a.C. Ou seja, o texto que nós pensávamos que era um texto escrito há mês passado, ou numa rede social, afinal já tinha sido escrito há mais de 2000 anos. Portanto, era uma perspectiva, na altura, com outras condições, mas a sentir uma dificuldade ou uma interpretação da realidade que, afinal, continua atual. Ou seja, tem muito a ver com a perspectiva com que nós vemos a realidade. E sem querer ser utópico, mas eu acho que aqui a perspectiva é sempre a do copo cheio, meio cheio ou meio vazio. Sim. Mas voltando ao tema da reencarnação, é possível que, a dada altura, os responsáveis da Igreja tenham pensado, com a melhor das intenções, que a noção de reencarnação poderia ser prejudicial porque as pessoas, enfim, pensando a longo prazo, com uma noção de eternidade, talvez não tivessem pressa de melhorar, não é? E talvez se empenhassem mais no seu aperfeiçoamento, pensando que tinham só aquele tempo limitado. É possível isto? Tudo será sempre possível. Agora, isso também podíamos cair num erro que seria interpretar a postura, a posição da Igreja como algo já quase que fabricado por um conjunto de pessoas que, e neste caso concreto, sobretudo o fenómeno da ressurreição, que é aquilo que distingue um cristão. Nós somos seguidores e adoradores de um Deus feito homem, que na condição de filho morre e ressuscita. Portanto, 3 dias depois ele reaparece já num estado glorioso, mas sem perder a sua dimensão humana, o seu corpo, de tal maneira que ele vai dizer: tu me toca aqui, sim, e aparece com as suas chagas. Portanto, é o corpo. Portanto, antes da Igreja ser Igreja, instituição, com regras, com um código, com estatutos, com normas, com catecismo, com doutrinas, com dogmas, ela nasce de uma vivência que começa um grupinho de 12 homens, pescadores, portanto, gente iletrada, que depois, com o testemunho de Jesus que contagia, e há uma multidão enorme que o segue, que depois de ressuscitar continua a aparecer, depois sobe ao céu, e é um fenómeno, apesar de serem perseguidos, quase todos foram presos, foram perseguidos, ameaçados para deixar aquilo tudo, e o fenómeno é todo ao contrário. Aliás, para nós cristãos é a maior prova, valeria mais que um vídeo no YouTube, a maior prova da ressurreição é o fenómeno que provoca a mudança da vida daquela gente. Como é que é possível que em 3 séculos de perseguição intensíssima o cristianismo tenha crescido como nunca? Devia ser ao contrário, não é? Devia crescer mais hoje, em que temos liberdade religiosa, em que podemos ir à igreja às vezes que quisermos e rezamos até no meio da rua, mas não, cresceu mais no tempo em que era perseguido. E, portanto, cresce de uma forma não organizada, não institucional, isso vai sendo aos poucos, mas cresce a partir deste fenómeno, da experiência de um Jesus ressuscitado. E é este fenómeno que depois vai definir toda a vida cristã e a fé cristã e a doutrina cristã. E como é que se explica? Já vou, desculpa, só dizer, claro, acredito que num ponto ou outro a questão da reencarnação, como ainda hoje, né, é possível dialogar-se sobre isso. Agora, neste caso eu acho que foi ser muito claro, tenho certeza absoluta, que é logo, é o momento fundador do cristianismo e define a postura cristã, a ressurreição. Mas desculpa. Será que a apostasia que se vive
hoje em dia tem que ver com a ignorância das leis divinas, porque existem leis e essas leis foram transmitidas por Jesus aos discípulos e esse conhecimento tem-se vindo a diluir, a distorcer ao longo dos tempos, não é? É natural, os sistemas vão cristalizando e muitas vezes vai-se perdendo o essencial. Será que a apostasia tem que ver com isto? Porque é que há tantos ateus hoje em dia? Aqui sem ter uma ideia assim já estruturada e imediata sobre o assunto, mas há alguns fenómenos que podem ajudar também a compreender isso. Infelizmente, por exemplo, é um paradoxo que um bem-estar material, às vezes, obviamente que isto não é a regra, mas tende a tornar-nos mais egoístas, porque autossuficientes, eu tenho tudo, não preciso nada, e tende-me a tornar mais individualista, mais fechado ao outro e a tornar-me o centro do mundo. E isto nós pensamos nas sociedades ocidentais, sobretudo chamado primeiro mundo, desenvolvidas, com capacidades financeiras e com a autonomia, tendencialmente é onde se sente um ateísmo a crescer. De alguma forma, e sem querer estar a associar uma coisa a outra, mas também acontece, que um bem-estar, se não for acompanhado de um grande altruísmo, me pode levar a... Aliás, é um fenómeno da sociedade, que somos mais individualistas, não é? Absolutamente. E, portanto, isso também, depois também há outros fenómenos, não é? Mesmo se eu sou crente, mas se eu não aprofundo a minha relação com Deus, tem a ver com a conversa inicial, isso também vai me tornar mais afastado dele. E depois há um outro domínio, no campo espiritual, que são as forças do mal, que também, aliás, que são verdade da fé para os cristãos. Há também o combate espiritual de quem nos tenta afastar de Deus, não é? Portanto, há aqui várias coisas que podem contribuir para isso. Que é um combate que ocorre dentro de nós. Não é? Dentro e fora. Dentro e fora. Mas dentro também. Sim, mas aí já somos responsáveis por nós. Aí já tenho que responder nesse combate, eu tenho que responder por mim. Se eu cedo ao bem ou ao mal, sou responsável por ele. Porque a tendência muitas vezes isto aconteceu porque o outro me fez... Muitas vezes é ilustrado por um anjo no ombro e o diabinho no outro. Exato, um bocadinho. A tal natureza inferior e a natureza superior, não é? O conflito. Sim, que nós acreditamos que existe de facto essas duas influências, que depois em nós próprios pode gerar uma luta. Agora... A primeira vez que Jesus fala sobre a sua morte, quando ele profetiza a sua morte, Pedro diz logo: não, Senhor, isso nunca vai acontecer, não sei o quê. E ele diz: arreda Satanás. Exatamente. Esses são os pensamentos dos homens. Exatamente. Não são os pensamentos de Deus. Tal igual. Porque é uma luta constante, não é? E por isso é que nós temos de estar sempre em sintonia com Ele, não é? Se eu quero ir mais além, se quero estar nesta profundidade das coisas de Deus, eu tenho que alimentá-la e cuidar dela. Curiosamente, no filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, há uma passagem que Jesus já a caminho da cruz, a carregar a cruz, está a caminho e há ali duas forças muito bem... Aliás, aquilo não é um filme, aquilo é teologia pura. Se o vimos como uma aula de teologia, é fantástico. E no caminho da cruz vai, de um lado, Nossa Senhora, a mãe, e do outro lado vai a figura que representa o diabo. Aquela figura com um véu negro, uma figura estranha, uma cara estranha, e é a luta, a pressão diante de Jesus, não é? E é um bocadinho de expressão da nossa vida, não é? Agora, o jogo é esse, para que lado é que eu quero ceder, não é? Até que ponto eu quero ser feliz e estou disposto. Mas retomando o tema da apostasia, se alguém for ter contigo e te perguntar porque é que aquela pessoa é bem sucedida em tudo o que empreende, é bela, é endinheirada, tem saúde para dar e para vender, e aquele outro é
é pobre, é miserável, é doente. Qual é? É curioso que há um salmo que fala disso mesmo. Não sei dizer qual, mas há um salmo que diz mesmo: parece que o ímpio leva uma vida próspera e o justo é que sofre e que leva com todo o mal em cima. E isso está muito bem prefigurando a pessoa de Jesus, nomeadamente na cruz, não é? Sendo ele o único justo, inocente, passou o tempo a fazer o bem. Aliás, é mesmo dito isso. Jesus passou fazendo o bem. E sofre a pior das mortes. É que ainda por cima podiam tê-lo condenado de outra forma. Mas não, vão-lhe crucificar, que era a morte mais vergonhosa, que estava ao pior dos criminosos. Não se entende? Esses são um dos mistérios terríveis, mas eu tenho a certeza que Deus depois vai nos contar muitas coisinhas. E depois, quando Ele explicar, a gente vai sentir vergonha. Pois é, Senhor, tinhas toda a razão. Eu estou encantado para um dia estar diante de Deus e vou querer ir para o céu, porque Deus vai-me explicar estas coisas todas. Mas o que é que tu dizes, normalmente, nestas situações? Ou se isto acontecesse, o que é que tu dirias à pessoa? Que é um mistério, que é a vontade de Deus? Não, quer dizer, vontade de Deus não há de ser, porque Deus não quer que quem faz o mal prospere. Agora, Deus dá liberdade, não é? E se uma pessoa prospera fazendo injustiça e maldade, com certeza depois há de colher as consequências também desse mal, não é? Lei, causa e efeito, então. Sem dúvida. Isso eu acredito plenamente. Pode às vezes demorar um bocadinho, sim, mas... Quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem usa a espada, pela espada perecerá. Quem com ferros mata, diz o povo, com ferros morre. É daí que vem a expressão. Sim, sobretudo aí Jesus estava a mostrar que o reino dos céus, como ele disse, é um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. E até faria sentido. Agora, desculpa, voltando ao tema da reencarnação, se João Batista efetivamente fosse a reencarnação de Elias, João Batista foi massacrado, não é? E sabes que Elias, o profeta, também pecou, no sentido em que ele próprio degolou umas centenas O Elias? O Elias degolou umas centenas de profetas. Conhece essa história? O Elias? Não. O Elias. Então, o Elias viveu no tempo do rei Ashbar, não é? Que era casado... Estás a falar do profeta Elias? Sim, casado com a Jezebel, não é? Isso quase que dava... Se não tivesse aqui já ia ver no ChatGPT para me auxiliar. Então, não tenho presente nada... Então, ele profetizou. Isso sim. O rei, Ashbar, prestava culto ao deus Baal. Sim, sim. E Elias disse-lhe: olha, profetizou seca e catástrofes, não? Justamente por isso. Não? E refugiou-se nas montanhas. E 3 anos depois regressou. Quando o rei o viu, acusou-o logo de ser o responsável pela seca que estava a assolar o povo e que estava a fazer muitos estragos. O povo estava a morrer à fome. E Elias diz-lhe: não, o único responsável és tu, por adorares o deus Baal. E propõe-lhe que reúna todos os profetas de Baal, como disseste tu, no topo da montanha. Sim, depois vão ser sacrificados, sim. E no topo da montanha, ele diz: então, vamos fazer 2 altares. Vocês fazem um altar ao Deus Baal e eu faço o altar ao Eterno. Sim. Não é? E vamos ver quem responde. Então, os profetas de Baal fizeram lá as suas magias e não sei o quê, tudo durante horas e horas, nada, até que Elias disse: ok, basta. E então ele invoca a presença de Deus. Ele invoca a presença de Deus, colocou 12 pedras, fez o fosso à volta da coluna, e invocou Deus, e veio um fogo fulminante que queimou tudo ali. E o povo ficou apavorado. Não é? Reconheceu logo o Deus, o Eterno, não é? Como o Elias lhe chamava como o Deus verdadeiro.
e de seguida Elias ordenou que eles fossem, todos os profetas de Baal fossem conduzidos junto a um rio. Sim. E degolou. Sim, sim. Quer dizer, não foi ele, mas por sugestão, sim. Então. Por isso é que eu não estava a perceber. Claro então, isto só para dizer, desculpa, alonguei-me aqui, mas só para dizer que faria sentido, não é? Por essa lógica, que depois João Batista fosse massacrado também, porque, enfim, é a lei causa e efeito, não é? Na mentalidade deles, sim, claro. E foi, quer dizer, primeiro aqui é preciso ver o relato, a preocupação também da interpretação literal, não, perceber a construção do próprio relato, não é? Segundo lugar, mesmo que seja tal, numa interpretação literal, se foi aconteceu tal e qual como está ali dito, passamos ao segundo nível, que é a mentalidade. Para eles era normalíssimo isso acontecer. Aliás, o próprio rei David, que é considerado uma das grandes referências da fé judaica, da religião judaica, ainda hoje, não é? Também andou a matar pessoas, não é? Mas um dos mandamentos é não matar. Sim, mas que supostamente é a legítima defesa ou a pureza da religião, que não estou a defender, só estou a tentar compreender a mentalidade da época, não é? Era normal para aquela mentalidade. Não, se bem que as leis divinas estão acima de qualquer... são intemporais. Claro. É um espaço e um tempo sagrados, não é? Estão... Mas por isso mesmo, se nós não fizéssemos uma interpretação deturpada do rosto e da pessoa de Deus, e portanto se percebêssemos bem que era Deus e que isso fosse transformando na nossa vida, se levássemos vidas transformadas desse encontro com Deus, que tem tudo a ver com o início da conversa, não é? Refletir-se depois num outro estilo de vida e portanto o matar os outros seria impensável, ainda que em situações extremas, não é? E talvez por isso Jesus não tivesse feito nada para ajudar João Batista, porque a lei divina tinha que se cumprir, não é? A justiça divina tinha que se cumprir, não é? Não fazer nada. Mas já estamos aqui primeiro não sabemos se Jesus fez ou não fez, até pode ter feito e a gente não está registado, não é? Sim, mas também provavelmente não competia a Jesus provavelmente fazer nada, quer dizer, como ele não fez por ele, Jesus podia ter respondido, por exemplo, na sua condenação com o Pilatos. Pilatos estava, aliás, sente a inocência de Jesus, que ele de certa altura vai dizer, não encontro nada neste homem culpa alguma. Reconhece que ele está inocente e, portanto, Pilatos está preparado. Se Jesus facilitasse um bocadinho, Pilatos provavelmente teria feito outro desfecho naquilo. Mas quando Pilatos começa a questionar, mas tu és rei, diz Jesus, ficou em silêncio. Portanto, não andou a defender-se, parece, não, é preciso ir por esta causa, vamos em frente. Portanto, às vezes não se pode fazer tudo, não é? Ou não se quer fazer tudo, porque há um percurso, há uma entrega de vida, não é? E será que, em certa medida, considerar a possibilidade de reencarnação, ou seja, esta visão, este entendimento da vida, não poderá ajudar a aceitar, a compreender estas diferenças que são tantas vezes causa de indignação e revolta por parte das pessoas e até revolta contra Deus, não é? Da apostasia, não é? Porque se Deus é todo poderoso, porque é que Ele permite isto? Porque é que permite doença? Porque é que permite guerra? Porque é que uns têm circunstâncias tão privilegiadas e outros são tão prejudicados? É um Deus caprichoso? Será um Deus justo? Não podia ser um Deus mais consequente, mais lógico? Tudo isso é legítimo, sobretudo se a pessoa é reta e tem, às vezes até pelo sofrimento que lança essas questões, isso são legítimas, mas corremos sempre o risco de tornar Deus inferior a nós e criar um Deus à nossa imagem e semelhança, portanto, é inverter os papéis. E, portanto, Deus será sempre para além do que eu penso ou defina sobre ele. Aliás, há uma corrente teológica chamada a teologia negativa. Negativa aqui é no sentido positivo, ou seja, é aquilo que não é dito. Nós podemos definir Deus como isto, aquilo, aquilo outro. Ok, perfeito. Deus é isso. Mas eu não disse, há muita coisa que eu não disse sobre ele e ele é isso. Sim.
aquilo que eu não digo sobre ele, porque ele é muito mais do que aquilo que eu além digo. de ser o mais nobre e o mais justo, talvez ele seja tão generoso e tão tolerante que nos permite abusar da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, Claro. e cometer Isso é o que eu mais gosto em Deus. todos os erros, todos os disparates, Sim. E bater com a cabeça. Sim. Bater com a cabeça várias vezes. Porquê? Porque nós temos muitas encarnações para nos aproximarmos dele. Essa é uma interpretação não cristã, é legítima, mas no nosso caso, porque eu tenho uma vida eterna belíssima à minha espera e, portanto, Deus aposta em mim e não se cansa de me apoiar, né? De estar presente. Eu penso que é muita relação de pai-filho. Quando é verdadeiro e saudável, é muito igual. Mas talvez tendo presente esta relação causa e efeito, ou seja, que aquilo que nós fazemos a cada instante vai ter um efeito, não só nesta existência, mas em existências futuras e que vai condicionar a qualidade da nossa de futuras existências, não é? De futuras vidas. Talvez isso contribuísse para um maior comprometimento com mas claro, os valores essenciais. Independentemente de uma perspectiva da reencarnação ou da ressurreição. Claro que depois pode ser complementar e auxiliar bastante. Mas tomar consciência disso, obviamente que... Sobretudo, é tal coisa, por exemplo, eu penso que sou um ser criado por Deus, à sua imagem e semelhança, portanto, se é um Deus supremo e bom. Eu também sou chamado a ser a reflexo dessa bondade. É impossível, se eu estou na presença dessa bondade, nós vemos nas nossas relações, quando estamos a ser verdadeiramente autênticos, se eu estou diante de uma pessoa boa, se eu vejo o testemunho de uma pessoa boa, aliás, temos o exemplo Papa Francisco, não é? Não tendo nenhuma relação pessoal com ele, quem é que não se sente impelido ou comovido, emocionado ao ver a sua vida? Quem é que não, vendo alguns exemplos, não sente, também gostava de ser assim, não é? Quanto mais estando na presença de Deus. A política é uma boa caricatura disto, não é? Porque os políticos atualmente pensam a 3 meses, não é? Não pensam a longo prazo, não é? No fundo, e vemos o resultado está à vista, não é? E as pessoas também pensam muito a curto prazo, não é? Então não têm, são muito reféns dos prazeres, não é? Distraem-se muito com o acessório, com o superficial, com o imediato. Também é próprio da nossa sociedade, sobretudo. Não deixando de ser otimista, mas é um dos riscos da nossa sociedade. Então não procuram vivificar, regar essa tal semente que nós trazemos, não é? E quantidade de vezes é que eu digo, e isso eu sinto, embora seja padre só há 30 anos, sinto essa diferença. Se eu hoje pregar sobre o céu, talvez eu não saiba pregar sobre o céu no sentido do reino de Deus, dessa presença magnífica, daquilo que eu mais anseio de plenitude para a minha vida. Parece que não comove as pessoas. Parece que comove mais se eu falar de amanhã vais ficar, amanhã ou ainda hoje vais ter isto ou vais ser assim. Ok, isso é bom. Mas eu, se pensar naquela plenitude que eu tanto anseio, para a qual me mata a trabalhar, me esforço a viver, e que quantas vezes a gente tem assim uns flashes de felicidade e depois logo a seguir lá se vai. Mas está esse desejo escrito no meu ADN, esse desejo de plenitude, e se pensar bem, o céu é isso. Sobretudo aquele sentido de profunda paz, de estar bem comigo, estar bem com Deus, ser profundamente feliz e constantemente feliz. E que eu posso ter um dia essa felicidade, conhecer a bondade de Deus. Eu estou ansioso por ver a Deus. Eu não sei se eu mereço, mas já disse, Senhor, pelo menos vais ter que me deixar ver o teu rosto, entre aspas. Eu preciso de ver. E vai ser a minha vingança quase. Eu digo-lhe, quando um dia te vir, olhos nos olhos, não te vou largar, vou ver-te sempre. Isto brincando um bocadinho com as expressões. Mas o desejo, a consciência do além, da vida eterna, dessa plenitude, o desejar o céu e saber que fomos feitos para essa vida, tornar-nos completamente diferentes. Basta pensar nas realidades do dia a dia, não é? Se eu estou a trabalhar, mas se eu um dia posso ser chefe ou dono desta empresa, isso motiva-me. Se eu estou a começar a correr 100 metros, mas um dia eu chego à maratona e sei que vou ser capaz, isso motiva. Se eu tenho a certeza da palavra de Jesus que disse, eu vim para que tenhas a vida e a tenhas em abundância, e que aquilo que, aliás, dirá São Paulo, que aquilo que Deus preparou para os céus não se compara com
com aquilo que vivemos aqui na Terra. Diz ele mesmo, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem reservado para os seus filhos. Ele teve um flash daquilo que seria a eternidade. Nós não temos noção do bom, do profundamente bom e belo, vamos um dia contemplar. Da justiça divina. Como? O reino dos céus, a justiça divina. Se tiveres, é que a palavra justiça dita por Deus é um bocadinho diferente de dita por nós. Que a justiça divina chama-se amor. Sim, exatamente. É que a nossa justiça é castigo, repreensão ou retribuição. Tu mereces. E com Deus não é uma questão de mérito, é uma questão de amor. Tal e qual como um pai e um filho. Quantas vezes o filho é um bandido e o pai não deixa de dar a alimentação e cuidar do seu filho, não? Sim, mas às vezes colocar um filho fora de casa até pode ser pedagógico e pode ser também amor. Com certeza, mas isso é a consequência da escolha do filho, não é? Sem ser inquestionável. Pode ser um ato de amor. Pode e tem que ser mesmo. Eu já recomendei isso. E bem me custou. Mas por ato de amor, precisamente. E por alguém que era próximo. Portanto, digo isto não com futilidade. Senti que ainda hoje tem esse peso. Mas curiosamente foi remédio santo. Resultou. Mas é um risco, claro. Isto, sendo um bocadinho mais leve, faz lembrar um episódio da National Geographic que vi sobre aqueles episódios que narra a geração de uma ninhada de aves. Então vê-se os pais lá montaram um ninho, lá puseram os ovos, as crias nasceram, os pintainhos, os passaritos, foram alimentando, entretanto umas aves grandes, a certa altura ganharam penas, começaram a querer voar, chegou a altura de voar, uns começaram a sair do ninho sozinhos e ficou lá um que não queria sair do ninho. Aí a certa altura, aquilo marcou-me profundamente, a certa altura vê-se que, penso que era a mãe que o empurrava do ninho, com o risco dele vir a morrer, não é? E foi importante, depois vê-se a ave já com as suas asas belíssimas a voar, ganhou autonomia. É um bocadinho a nossa imagem, não é? Há pouco falávamos nas duas naturezas, não é? Na natureza inferior, na natureza superior. E que se manifestavam, e que se podem manifestar, que se manifestaram em Jesus, e que se manifestaram em santos, e que se manifestam, talvez, em nós, quando nós estamos disponíveis, não é? Porque depois as palavras depois podem dar, se não forem bem definidas, depois podem dar conceitos errados ou soluções ou definições erradas. Eu não diria, pelo menos no conceito cristão, a imagem inferior-superior pode ser muito limitativa das expressões. No nosso caso, sobretudo, começa logo pela palavra natureza, que tem a ver com a essência, a substância, com o ser da coisa. No nosso caso, é a natureza humana. A nossa substância é aquilo que nos define, ainda que cada um tenha a sua pessoa, mas aquilo que nos define em comum é a nossa natureza humana. No caso de Jesus, tem a natureza divina, porque é filho de Deus, é Deus, mas assumiu um corpo humano e, portanto, também tem a dimensão humana. Nós, quando falamos de natureza, referimos humana e divina, não é? Ou a natureza de outro ser qualquer, mas aquilo que define a essência do ser. E não seremos todos nós como Jesus, em certa medida? Potencialmente? Na humanidade, sim. Na divindade, não, porque só Jesus é Deus. Porque nós nunca seremos Deus. Agora, somos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Como sua criação, Ele assumiu-nos dentro da criação como seus filhos prediletos. Somos por adoção. Quando Jesus diz, se alguém te bater na face, mostra-lhe a outra. Não pode ser interpretado como... sabemos que as interpretações nem sempre são literais, não é? E há muito simbolismo. Não pode ser interpretado também desta forma. Mostra-lhes a outra natureza, a natureza superior. Mostra-lhes o divino que há em ti. Ou seja, assim como ele perdoou os inimigos e os carrascos na cruz, ou seja... Sim, não definindo literalmente, mas no sentido mais poético, ou melhor, simbólico,
das palavras, sim, nesse sentido, sim, o mostrar o outro lado. Pode ser até fisicamente mostra a tua cara. Estou a ver uma história de uma senhora, de uma freira que estava à porta de uma igreja a pedir esmola e passou um senhor rico, arrogante, e aquilo cuspiu para a mão. E ela disse, muito obrigado, esta para mim, estendeu outra, agora para os pobres. Literalmente, fisicamente, ela deu outra face, deu a outra mão. Mas no fundo, mais do que ser uma interpretação literal, é a mensagem que se pretende, qual é o essencial da coisa. Neste caso mostra o teu lado bom. Sim. O teu lado com o qual tu refletes, é sinal dessa presença de Deus em ti. Isso, exatamente. Sim, claro, isso perfeitamente, claro. Estamos em sintonia. Isso é mesmo assim. Ter fé é acreditar no poder do Espírito sobre a matéria? É que a pergunta que queria ir mais além, eu estava a tentar perceber o alcance da pergunta. Ter fé, sobretudo, é este passo no escuro, saber que ainda que eu não saiba tudo, não veja tudo, não tenha tudo pleno sentido, eu sou capaz de dar um passo no escuro e ir em frente. E entregar-me confiando nos braços daquele que eu sei que é Deus. E, portanto, que é um Deus que tem poder sobre todas as dimensões, não só as espirituais, mas também as materiais, claro, da minha vida. Mas a pergunta que queria ir mais longe, mas eu não chego ao alcance da pergunta. Não, aliás, tu podes até falar-nos sobre a tua experiência no dia-a-dia. Não é? Por exemplo, a hóstia. O poder está na hóstia ou está na forma como o homem vê a hóstia e a considera? Ou seja, no poder que o homem, pela sua convicção, confere à hóstia. Pela sua fé, confere à hóstia. Na nossa ótica e na minha ótica pessoal como cristão e sacerdote, essa é uma conjugação das duas coisas. Na fé cristã, e tem mais uma vez, é engraçado como o início foi tão interessante e importante para definir tudo o resto. A fé, nomeadamente a fé cristã, é definida como um encontro e uma relação de amor, neste caso duas pessoas, entre Deus e o ser humano, a pessoa, neste caso eu, por exemplo. E como qualquer relação, embora neste caso desigual, porque Deus é santo, eu sou pecador, Deus é perfeito, eu sou imperfeito, Deus é infinito, eu sou finito. Apesar dessa desigualdade, Deus não se importa de se rebaixar, de fazer-se pequenino, e torna a relação possível de igual para igual. E, portanto, Deus não... É sempre uma relação de duas realidades, de dois seres, neste caso duas pessoas, uma divina e uma humana, e que uma exige a resposta da outra. Exato. Neste caso, a iniciativa é sempre Deus, o primeiro passo é sempre de Deus, e eu depois posso responder ou não. No caso, por exemplo, da participação na comunhão, na Eucarística, da hóstia. Está lá todo o poder, está lá a presença divina e, portanto, se eu permitir que a ação de Deus em mim seja, pela minha fé, atuante, pode fazer milagres. Mas, apesar de lá estar tudo, não é um rito mágico que acontece só porque está lá. Exige da minha parte a colaboração, a resposta. Comungar seria uma prática mais eficaz se os cristãos compreendessem a importância de ter um papel ativo? Claro, sem dúvida. Mas ainda bem que não compreendem por um lado, por brincar. São João Maria Vianney, ele dizia que se os cristãos soubessem e acreditassem verdadeiramente o que se passa na hóstia, na Eucaristia, que morreriam de imediato. Morreriam de amor. E, portanto, como não morrem, é porque não entendem. Mas ainda bem, porque senão era uma desgraça que havia... Mas morrer é bom, morrer e renascer, não é? É a ressurreição. A ressurreição para vida. Sim. Isso é bom, claro. Nós temos medo da morte, mas sim, é excelente. Todos nós devemos almejar isso, não é? Sem dúvida. Aspirar a essa morte. Sem dúvida. Sim, esse renascimento. Sem a apressar, porque isso só compete a Deus, mas aguardar esse nosso dia, que pode ser amanhã, como pode ser daqui a 50 anos, mas aguardar esse dia de forma desejada.
Aliás, é a melhor maneira até de se morrer, é estar consciente que estou vivo. E a gente, geralmente, a maneira como se morre é a maneira como se vive. Temos um belíssimo exemplo, uma vez mais, com o Papa Francisco. Quem diria que aquele homem, poucas horas antes de morrer, tinha coragem, e ninguém precisava disso, toda a gente iria compreender que ele já não saísse mais, mas arranja coragem para vestir as suas vestes, via num dia de Páscoa com milhares de pessoas, via para o meio da rua, já sem voz, completamente agonizante, ainda tem coragem de dizer Boa Páscoa, com aquela voz já muito sumida e muito sofrida. E daí a poucas horas morre. Aquele homem morre como viveu, ou seja, a sua alegria era estar no meio dos outros, é levar um bocadinho a presença de Deus. Eu estou a dizer isto, estou arrepiado, porque acho que é fascinante que, sendo tão pouco, se pode fazer coisas fantásticas para mudar as pessoas e a história. Aliás, é o que faz Jesus, não é? Jesus, por ser Deus, tinha poder de estalar o dedo, não precisava de mais do que isso, e estava tudo transformado. Não é? Ele podia, e dava tanto jeito, aparecia aqui, puxava uma cadeirinha, todos viam lá depois no canal, uau, Jesus apareceu ali naquela entrevista. E de repente passámos a ter 3 bilhões de seguidores, porque tínhamos tido aqui um fenómeno fantástico. Mas Jesus não é um homem do show, é um homem da relação, do encontro, e portanto isso implica conhecimento, trabalho, perseverança, entrega, sacrifício, rotina, e dizer-te, apesar disto, aqui estou, eu continuo a amar-te. Aliás, curiosamente, são os textos hoje da missa, Jesus já ressuscitado, aparece a Simão e, em vez de lhe dar uma grande lição, então, malandro, tu andaste a negar-me? Não, Jesus só lhe pergunta, Pedro, tu amas-me? Perguntou uma vez, 2 vezes, e à terceira, quando Jesus pergunta, Pedro, tu amas-me? Pedro fica comovido e diz, Mestre, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Sabes que eu sou uma desgraça, mas eu continuo a amar-te. No fundo, a fé, a relação com Deus, todo este mistério, nomeadamente na dimensão cristã, passa por isso, uma relação de amor. Sim. E isto, bem vivido, é transformante para a pessoa e para as pessoas que estão à nossa volta. Há pouco, quando te perguntava sobre a apostasia e sobre o grande número de ateus que talvez seja crescente, e não sei, porque agora estamos a viver um período também de transição. Curiosamente, por exemplo, podemos falar de maior número de ateus no mundo ocidental, Sim. mas, por exemplo, a Igreja Católica, e há dados estatísticos, portanto, números reais, como, por exemplo, a Igreja Católica continua a crescer muito, um pouco na América do Sul e na África, mas muito na Ásia. Sim. Portanto, Sim. o cômputo geral, ainda que seja desfavorável na Europa, mas no geral continua a crescer. Mas não significa que não haja ateus que agem bem e crentes, ou pessoas que se dizem crentes, que agem mal, não é? Não, infelizmente. E questiono-me até que ponto esse não será um dos motivos do ateísmo. Também ajuda, é? Claro. Que o que adianta rezar pela vinda do reino dos céus e depois no dia-a-dia ser um bandido, sim, sem dúvida. Isso eu prego todos os domingos, mas prego para mim mesmo, porque eu nem sempre sou a melhor referência, não é? Não, todos nós estamos aqui. Mas sem dúvida eu concordo 200%. Parece-me que, em grande medida, o desafio é essa coerência, não é? Entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos no dia-a-dia. Sim. Porque o que adianta ir à missa no domingo, não é? E os restantes dias da semana estar em conflito, alimentar rancores, egoísmo, orgulho. Sem dúvida. Repara que se fores ver o Evangelho, Jesus, e mostrando bem o rosto bondoso do Pai, ele vai deparar-se com todas as situações de debilidade, fragilidade, até de pecado do seu tempo. Mas ele nunca tem uma postura de impaciência com o pecador. E estou a pensar em pecados graves, né? Por exemplo, prostitutas. Ele é acolhedor, até lhe ficava mal, ainda hoje, não é? Imagina, eu fizesse isso, ficava logo catalogado, ou pelo menos havia logo ali um grupinho de pessoas a suspeitar de mim. Jesus não está preocupado, ele vai. E, portanto, em vez de a condenar, ele vai àqueles ambientes mais difíceis, que eram os mais rejeitados, mas ele está lá e acolhe. Há uma mulher que chora aos pés, que era impossível poder fazer aquilo, ele vai ser criticado. Jesus diz, olha, eu cheguei à tua casa, tu nem me deste um abraço, e ela lava-me os pés com as suas lágrimas.
Jesus, por exemplo, vai acolher publicanos e escolhe até um deles, publicanos são aqueles cobradores de impostos que ainda hoje ninguém gosta, não é? E Jesus e os publicanos da altura, ainda por cima, são cobradores de impostos e geralmente desviavam, eram ladrões também, porque se a taxa era 5%, eles, estou a inventar números, não é? Eles cobravam mais qualquer coisa para pôr para o bolso deles, portanto, despertavam um duplo ódio. E Jesus vai escolher, dentre destes que eram rejeitados pela sociedade, escolhe um, Mateus, para ser seu discípulo. Portanto, Jesus, perante o pecador, melhor dizendo, ele é extremamente paciente, acolhedor, e vai permitir que as pessoas recuperem a sua dignidade. Dá-lhes uma nova oportunidade. A única vez que Jesus se passa por completo é quando, no meio mais religioso, nomeadamente com os fariseus, com os saduceus, com os que estão ali à volta da religião, aqueles que mais sabiam da lei de Moisés, da lei judaica, da relação com Deus, dos rituais, aqueles que venceram a melhor representação de Deus junto do seu povo. Jesus, a única vez que se vai passar é com eles. Várias vezes, é sempre com eles, e chama-lhes hipócritas. É. Porque desvirtuaram por completo aquilo que é religião. A palavra religião significa religar, que é ligar o ser humano com o ser divino, com Deus. E, portanto, sempre que corrompemos essa ligação e a deturpamos, porque ele, a certa altura, Jesus diz: vocês carregam os outros com fardos pesadíssimos, vocês nem com o dedo os levantam. Não é? Cuidado com o fermento dos fariseus. Exatamente. Portanto, ainda hoje, se há coisa que Jesus nunca irá tolerar, é a nossa falsidade. O fermento que é o artificial, justamente, que é o... Uma coisa é a pessoa ir à missa e ter bons propósitos, boas intenções e não ser capaz. Isso é fragilidade própria da pessoa. E vai falhando, ainda que faça um esforço. Outra coisa é banalizar a relação com Deus, a frequência religiosa, e depois ser, como infelizmente acontece, a ser hipócrita. E isso torna a coisa mais difícil. Por isso é que, e curiosamente, esta semana temos lido isso também no Evangelho, a oração sacerdotal de Jesus, na última ceia. Jesus está constantemente a dizer: Pai, que eles sejam um como tu e eu somos um. Pai, que eles vivam sempre unidos. E acrescenta: para que o mundo acredite. E a nossa união faz precisamente por uma relação de amor, de cuidarmos uns dos outros. E os primeiros cristãos viviam-se de tal maneira intenso que isso era a fonte de credibilidade das outras pessoas que queriam ser cristãos, queriam ser como eles. Há uma narração histórica que não é dos relatos cristãos e que diz, o comentário que se fazia dos cristãos era este: vejam como eles se amam. E, portanto, sempre que existe este amor e esta comunhão, esta unidade entre os discípulos de Jesus, o mundo vai acreditar em nós. Os cristãos primitivos respeitavam toda a vida, não é? Assim como depois mais tarde São Francisco de Assis, não é? Que considerava os animais nossos irmãos e era quase uma espécie de panteísmo, não é? Não os adorava, mas considerava que eram... Não, é o respeito pela obra da criação. Sim, exatamente. Se é a obra criada por Deus, é bom, portanto. Aliás, se Deus diz que é bom... E ele era vegetariano e a sua comunidade era estritamente vegetariana. Ou seja, não... Assim como os cristãos primitivos, não é? Os essénios eram vegetarianos... Os essénios não eram cristãos, mas sim. São comunidades... Podiam depois incluir alguns cristãos, sim, mas... São anteriores aos cristãos. Há quem diga até que Jesus era essênio. Pode ser especulação. Sim. Ou seja, esta coerência não passa também por trazer estes temas para cima da mesa. Por exemplo, aquilo que a sociedade, hoje, a forma cruel como a sociedade trata os animais, em geral, esta indústria agroalimentar, esta matança diária de animais, não é contra os princípios divinos. O Papa Francisco escreveu 2 documentos sobre isso, a Laudato Si e o outro a seguir, que agora não me lembro o nome, mas são 2 documentos onde fala disso, com os princípios até de São Francisco de Assis. Aliás, a palavra Laudato Si é um hino de louvor de São Francisco de Assis, em que trata a obra criada por irmã, a irmã Lua, o irmão Sol, a irmã Noite, a irmã Morte, um respeito muito pelas coisas da criação, um respeito sagrado pelas coisas criadas por Deus.
E o Papa Francisco traz esse tema do respeito da ecologia, do meio ambiente, do cuidado a ter pelo aquilo que ele chama a casa comum ao nosso planeta. É a casa de todos nós. Mas é curioso que, e lendo o documento é muito interessante, porque o Papa diz, focando a importância da atualidade e da urgência de cuidar do nosso planeta, diz, nós não vamos conseguir salvar o planeta se não salvarmos a humanidade. E, portanto, antes de falarmos de uma ecologia, isto não significa excluir, mas falemos da ecologia do meio ambiente, mas ele fala de um termo que é a ecologia humana. Tratemos primeiro do ser humano. Porque se os homens não estiverem curados, não estiverem tratados, não estiverem focados e bem relacionados, não vai resultar. Ou seja, podemos até combater a causa animal, a poluição, mas vai ter efeitos muito fraquinhos. Portanto, se a humanidade estiver redimida, focada, orientada, se houver esta ecologia humana, na base do respeito olha, sermos únicos e irrepetíveis, se eu sei que tu és único e irrepetível, portanto és merecedor de todo o meu respeito e cuidado, se eu tivesse a reverência perante a tua pessoa e a tua vida, quem diz a tua pessoa diz todos à minha volta, eu vou ser muito mais cuidadoso, não é? E esse cuidado depois obriga-nos a cuidar de ti e do que está à tua volta. Isso vai implicar as plantas, os animais, o meio ambiente. E viver a vida em oração. E viver a vida em oração. Pois, a oração é colocar-nos precisamente nessa presença de Deus. E as formas de rezar são milhares. É sobretudo descobrir a presença de Deus. Muito grato, Nuno. Nada conta sempre, até gostei imenso. Acho que a gente ficava aqui por mais 3 ou 4 horas a conversar. Não é? Seguramente, seguramente. Eu não vinha preparado para os temas, mas é uma conversa também tranquila e livre que espero ter contribuído para alguma coisa. Não é? Muito. Foi uma grande contribuição. Muito grato. Obrigado. Conta.